Hoje a Pro está aqui. Acho que vocês perceberam que ela está um pouquinho maior. Na verdade, a Pro está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso capítulo 2 de ciências. E eu resolvi ampliar a minha imagem, porque eu quero mostrar umas coisas para vocês, ok? E eu acho que a imagem ampliada, ela fica melhor. No nosso capítulo 2 de ciências, nós vamos falar agora um pouquinho as características dos materiais. 2, usando a visão. Então, lá no primeiro capítulo, a gente estava falando sobre o tátil, que a gente falou sobre o liso, sobre o áspero. Agora a gente vai falar da forma diferente. Nós vamos usar a visão para falar sobre as características desses materiais. A abertura do capítulo, ela traz uma paisagem, uma imagem linda. Então tem aqui, né, os macaquinhos, né? Olha que lindo eles na árvore, todo colorido, né? A gente já está vendo que tem uma imagem toda colorida. Aí a Pro vai fazer umas perguntas para vocês. O que está retratado na pintura? Então, assim, se a gente vê na primeira página, tem uma imagem, né, de animaizinhos, a árvore, a água, tudo pintadinho. Mas e aqui, nessa segunda imagem, o que que tem? O que que vocês conseguem ver? A pintura, ela não está acabada, né? Então, olha lá, o nosso passarinho aqui, ele está quase pronto, está terminando de ser pintado. Isso é para chamar a atenção de vocês em relação ao nosso próximo conteúdo. Que cores da pintura você conhece? Então, aqui, tem várias cores. As cores, elas estão presentes na diversidade. Ou seja, tudo que nós vemos tem cor. Tudo. Imagine se o mundo não fosse colorido. Se fosse só preto e branco. Será que ele seria tão lindo e tão belo como ele é? Acho que não, né? Não teria muita graça. As cores é que tornam o mundo ainda mais lindo, mais belo, não é? A natureza é colorida, como mostrado na pintura? Sim, né? A natureza, os animais, a gente tem cada animalzinho, um mais lindo que o outro, um mais colorido que o outro, as flores, então a nossa fauna, a nossa flora, ela é muito colorida. Justifique com elementos pintados na tela. Então, tá falando desses elementos que estão na abertura do capítulo. O pintor deixou que caíssem 2 gotas no canto da tela, uma azul e uma amarela. Quando as gotas se juntaram, elas formaram uma mancha verde. Por que isso ocorreu? Vamos descobrir? Para começar o nosso capítulo, a Pro deixou aqui para vocês uma explicação. Agora, nós vamos trabalhar com cores, certo? Então, nós vamos descobrir, primeiro, o que são as cores primárias. Cores primárias são as cores puras, ou seja, elas não têm mistura nenhuma. E é a partir dela que nós conseguimos criar, tá bom? Algumas outras cores. Deixa eu propor para baixo aqui, certo? Então, as nossas cores primárias, que são as nossas cores puras, é vermelho, a Pro pegou aqui, ó, amarelo e o azul. Essas cores, mesmo se a gente misturar qualquer tipo de tinta, qualquer tipo de cor, a gente nunca vai conseguir ter essas 3 cores, porque elas são as primárias, as primeiras cores. Elas são puras, ok? Agora, a partir delas, sim, nós conseguimos formar outras cores, misturando. E aí nós formamos as cores secundárias. Cores secundárias são as cores formadas a partir da combinação de 2 cores primárias. Então, quando nós juntamos 2 cores primárias, nós temos outras cores, que são as cores secundárias. Elas são chamadas de secundárias justamente porque são criadas a partir dessa mistura. Ou seja, não são cores puras. Deixa eu puxar aqui de novo. Olha lá, se nós pegarmos o amarelo e o azul, ele vai formar que cor ali? Olha lá, se a gente juntar as 2 cores, forma o verde. Agora, se a gente pegar o vermelho e o amarelo, olha lá, eles formam laranja. Se nós pegarmos o azul e o vermelho, forma a cor violeta ou a cor roxa, tá bom? Então, tá falando que quando nós juntamos as cores primárias, nós conseguimos obter as cores secundárias. Então, para a nossa próxima atividade, está falando assim: misturando cores. Então, vocês podem fazer com tinta,
ok? Mas tem que tomar cuidado para não colar a página. Ou vocês pegam uma folha à parte, façam a mistura, certo? Do que está pedindo e pintem aqui com lápis de cor, se for mais fácil, ok? Para não manchar a apostila. Ou se quiser usar canetinha, pode usar, mas não na apostila. Usem numa folha à parte para fazer essas misturas. Mas eu acho que com a tinta fica muito mais legal, ok? E fica muito mais visível para vocês. Mas nada impede de usar o lápis de cor, porque também dá, e a canetinha. Aí aqui vocês podem usar o lápis de cor. Então está falando assim, misturando cores. Vamos brincar com as cores? Então está pedindo para vocês misturarem o vermelho com o azul. Aí você vai falar para mim que cor vai dar e vai escrever aqui o nome da cor. A mesma coisa no segundo, no terceiro e no quarto. Então, vocês vão brincar com as cores. Façam o que está pedindo essas cores e não esqueçam, depois que formar as cores secundárias, vocês vão colocar aqui para Pro, tá bom? O nome da cor. Agora aqui, você vai misturar a cor que você quer no primeiro, mas você tem que misturar com essa cor. Você vai escolher uma cor e vai misturar com azul. Uma cor com vermelho, uma cor com amarelo, uma cor com preto e uma cor com branco. Cores primárias. Aí o que a gente vai fazer? A Pro já até colocou lá na abertura do capítulo, né? Qual cor que a gente usa das primárias para a gente fazer o azul? Será que tem? É bem difícil, viu? Porque as cores primárias, elas são cores puras. Difícil você conseguir. Pode ser que quando você misturar alguma cor, chegue próximo. Então, a corzinha que chegar próximo das cores primárias, você vai colocar. Então, você precisa fazer os testes, ok? Converse com seus colegas e com o professor sobre sua experiência ao tentar realizar as misturas. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Será que a gente vai conseguir fazer essas cores primárias? Utilize o quadro para fazer um desenho. Você deve colorir o seu desenho apenas com as cores primárias. Então, para colorir o desenho, você vai usar as 3 cores primárias, ok? Cores secundárias. Então, agora vai falar um pouquinho. Quando eu misturo o azul com o vermelho, que cor que dá? O azul com o amarelo. Qual a cor que forma? E o vermelho com o amarelo? Não esqueçam de escrever embaixo também o nome da cor. Lá na abertura do capítulo, a Pro colocou as cores para vocês. Utilize o quadro para fazer um desenho, mas agora você vai pintar com essas cores aqui que vão formar, que são as cores secundárias, ok? Em sua opinião, qual a diferença entre colorir o desenho usando apenas cores primárias e colorir usando cores primárias e secundárias? Converse com seus colegas. O que você acha? Será que o desenho fica diferente? Tem diferença o desenho? Você colorindo com cores primárias e com cores secundárias? Como que é? Então, você não precisa registrar com palavras, tá? Porque aqui tá falando de um bate-papo. Então, conversa com alguém da sua casa, fale a sua resposta, tá bom? Então, se divirtam. Esse capítulo é um capítulo muito gostoso porque vai falar das misturas. Então, se vocês quiserem, já deixem sempre preparado para a aula de ciências, nesse capítulo, no caso, as cores com as tintas, se vocês quiserem fazer, ou o lápis de cor e a canetinha, tá bom? Lembrando, não usem canetinha e nem tinta na apostila, porque pode rasgar ou pode danificar a página da apostila. Façam os experimentos primeiro num papel, num sulfite separado, depois faz com o lápis de cor lá na apostila, porque daí você já fez o experimento, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, a Pro está aqui.